Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que estão acompanhando esse culto da família da Igreja Batista Life de Diamantino, onde nós honramos a Deus entregando as nossas primícias, o nosso tempo, da nossa vida. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra hoje, da parte de Deus ao seu coração, nesse tempo de pandemia, de isolamento. Eu creio que o Senhor tem feito e pode fazer muito mais na minha vida, na sua vida, e nós cremos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. A palavra do Senhor que eu vou ministrar, estudar com você hoje, está em Gênesis capítulo 22. Livro de Gênesis capítulo 22, versículo de número 1. É um texto poderoso das Escrituras que nós vamos compartilhar. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Pai, nós oramos ao Senhor nesse momento, pela Tua palavra, oramos para que o Senhor nos dê direção, o Senhor nos dê norte, o Senhor fale ao nosso coração para que possamos compreender a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor nas nossas vidas. Pai, nós queremos, ó Deus, no nome de Jesus, nessa manhã, aprendermos um pouco mais do Teu Espírito. Pedimos ao Espírito Santo que fale conosco, porque Ele, o Senhor, é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo final. É Ele que nos conduz em pastos verdejantes, em águas tranquilas. E nós queremos nessa manhã sermos cheios, edificados pela boa mão do Senhor. Senhor, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, essa live, cobre com o sangue de Jesus, Pai, que haja manifestação do Seu poder, que haja manifestação da Sua glória sobre a vida desses irmãos, ó Deus. Ó Deus, que hoje possamos sair daqui ricamente, poderosamente, abençoado, em nome de Jesus. Texto, Gênesis capítulo 22. Versículo 1. Diz assim: E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e lhe disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, presta atenção. Houve um momento na vida do patriarca, Abraão, o pai de multidões, aquele pelo qual Deus abençoaria todas as famílias da terra, aquele pelo qual nós seríamos enxertados como filho de Abraão, por intermédio de Jesus Cristo, o pai da fé. Houve um momento na vida desse homem, que a Bíblia diz, então Deus provou Abraão. Nós precisamos entender os tempos pelo qual estamos vivendo. Existe um momento na minha vida, na sua vida, que Deus nos prova. E o motivo pelo qual Deus nos prova é para nos aprovar, para nos levar a níveis maiores, para nos estabelecer estruturas mais firmes. Não confunda tentação com provação. Deus não tenta ninguém, porque de ninguém é tentado. Mas Deus nos prova. Pastor, fala um exemplo. Por exemplo, o que é uma tentação? Deus colocar uma mulher para que eu venha cair com ela. Isso não é Deus. Deus não pode me tentar, Ele não é o tentador. Isso é obra do diabo. Mas Deus prova o meu coração. Deus prova aonde eu estou. A Bíblia diz que Jesus foi levado. A Bíblia diz que Israel andou pelo deserto. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que existem períodos na nossa vida que Deus quer nos promover para coisas maiores. E na faculdade de Deus não tem como pular série. Na faculdade de Deus não tem como formar sem responder aos processos, às fases. Por isso a Bíblia nos ensina a contar os nossos dias. Por isso a Bíblia nos ensina a sabermos qual ciclo nós estamos andando. Deus trabalha em ciclos de 7 anos. E em cada ano que nós estamos vivendo um ciclo, Deus está nos levando
a um novo nível daquele ciclo. O ano do trabalho, o ano do aprendizado, o ano da aliança, da oportunidade, da perseverança, da bênção tríplice, do descanso. Cada ano, quando eu repito um ciclo, Deus está me levando a patamares maiores. E a maneira pela qual o Senhor faz isso, muitas das vezes, é nos provando, para nos aprovar. O problema é que, quando nós estamos diante de uma provação, nós temos a tendência de desistirmos. Muitos querem culpar alguém, sendo que é um tempo de resposta particular sua. No tempo da provação, irmão, não adianta escorar na fé de outros. No tempo da provação, a única pessoa que você pode se escorar é em Jesus. Porque você precisa criar com Deus um devocional. Você precisa criar com Deus um momento de intimidade para que você seja aprovado. Nós temos vivido tempos de provações. Quem sabe você está vivendo um tempo de provação no seu casamento, na sua vida financeira, nos teus projetos. E todas as vezes que Deus quer nos promover, nós seremos provados. Por isso que tem pessoas que parece que um tempo você tem que pedir perdão para todo mundo. Parece que um tempo seu orgulho tem que ser destruído, destronado. Parece que por algum momento as coisas fecharam. E às vezes você não compreende o que está passando. E as suas respostas são contrárias às respostas que você deveria dar. Outros desanimam, outros param de orar, param de ir no culto, param de dizimar. E eles são reprovados e vivem ciclos de reprovação. Mas eu quero profetizar na sua vida, você vai ser aprovado nos testes de Deus, nas provações de Deus, e você vai sair dali para níveis maiores, você vai sair dali com uma estrutura, para galgar os lugares mais altos que Deus está te levando. Entenda isso, Jesus, que é Jesus, se manifesta aos 30 anos, mas é provado, é treinado, bem antes. Eu não sei se você que está assistindo essa live se encontra nesse momento, num tempo de provação, provação sobre o seu casamento, para ver seu coração, provação sobre a sua vida financeira. Quando tudo está bem, pastor, dizima, oferta, e agora? E agora que precisa ser por transferência, precisa vir no prédio. Quem sabe é um tempo de provação financeira, para que Deus te aprove, ministerial. Será que eu continuo minha vida com Deus? Será que eu tenho dado prioridade a Deus? Eu estou entendendo que a minha força é algo extraordinário. Provação. Irmão, responde diante da provação. Deserto, era alguns dias, Israel ficou 40 anos, porque é reprovado, reprovado, reprovado. Mas eu quero profetizar na sua vida, você vai ser aprovado em todas as provações como Abraão foi. E qual foi a resposta de Abraão? Abraão disse: eis-me aqui. Qual tem sido a sua resposta diante da provação? Ser escondido, culpado a outros, ou como Abraão, eis-me aqui. Nós vivemos um tempo ímpar na nação. Deus está te dando mais tempo na família, mais tempo nos filhos, mais tempo para rever os projetos, as prioridades. Todo mundo está no mesmo nível, independente da sua classe econômica, está em casa. Essa pergunta que não quer calar é: quantos podem dizer ao Senhor, eis-me aqui? Eis-me aqui para ser a resposta para a minha família. Eis-me aqui para ser a resposta para o meu bairro. Eis-me aqui para ser a resposta da igreja. Quem sabe você não está entendendo. Quem sabe Deus está te provando para ser a resposta para a igreja nesse tempo. Enquanto muitos estão preocupados com tantas outras coisas, quem sabe alguém como Davi vai dizer: Senhor, eu tenho uma casa, eu tenho um palácio, mas o Senhor não tem. Vou edificar para o Senhor. Quem sabe Deus está permitindo esse tempo, para o seu coração despertar e dizer: Deus, eu estou na minha casa,
está tudo tranquilo, mas e a sua obra? O que eu posso fazer? O que eu posso contribuir? Como eu posso dar meu recurso? Como que eu posso dar meu talento para ser uma resposta nesse tempo? Abraão disse ao Senhor: eis-me aqui. Nós precisamos de uma geração que diga: Deus, eis-me aqui. Qual é a sua desculpa para pregar o Evangelho? Pastor, não posso sair, ligue. Mande áudio, compartilhe. Seja um instrumento de evangelismo. Chame as pessoas para assistir a palavra. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. Você precisa dizer: eis-me aqui para Deus. Versículo 2 diz: e disse: toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Presta atenção. Terceiro, primeiro eu tenho que dizer a resposta. Segundo, eu tenho que dizer: eis-me aqui. Terceiro, Deus disse para Abraão: Abraão, pega teu filho, teu único filho. A questão é que Abraão não tinha só Isaque. Abraão tinha Ismael. Ismael veio primeiro. Mas quando Deus fala para Abraão, Ele diz: Abraão, pega teu filho, teu único. Por que Deus chamou Isaque de único? É por um princípio que norteia toda a palavra de Deus. O princípio de que força você edificou. Por qual força você está fazendo o que está fazendo? Quando nós olhamos para Ismael, nós lembramos da força humana, da habilidade humana, da capacidade humana. Abraão se deitou com a escrava Agar. E pela força de Abraão e da escrava, pela força de Sara que deu a escrava para Abraão deitar, nasce Ismael. Ismael fala da força humana, da habilidade humana para fazer as coisas, para gerar. E Isaque, pastor? Isaque fala da dependência de Deus. Isaque fala do poder de Deus. Porque Abraão pode ter filho com Agar, porque Agar é fértil. Mas Abraão não pode ter filho com Sara, porque Sara é estéril. Com Agar basta a força humana, mas com Sara só pelo poder de Deus. E Deus rejeita aquilo que é a força humana. E Deus só aceita aquilo que é o poder dele, que é a força dele, que é através da dependência dele. Tem muitas pessoas dependendo só do seu intelecto, da sua habilidade, da sua força. Nós podemos tirar grandes lições nessa crise, e uma delas é: onde está a força do homem agora? As potências, os economistas, os cientistas, estão todos em casa, de um modo geral. Porque a força humana, ela tem limite. A força humana, ela tem um ápice. Mas o poder de Deus é sobrenatural. O poder de Deus não está limitado a tempo geográfico, não está limitado à sabedoria humana. Então quando Deus diz: Abraão, pega teu filho, teu único filho, Deus está dizendo: eu reconheço aquilo que foi feito pelo meu poder, aquilo que foi feito pela minha dependência, a dependência em mim. Deixa eu te perguntar: como você tem edificado a sua casa? Como você tem edificado o seu lar? Como você tem crido no mover de Deus? Como você tem crido na salvação da sua família? Como você tem esperado a prosperidade? Como você tem esperado o seu milagre no teu sonho, no teu projeto? É baseado só na sua estratégia? É baseado só na sua força? É baseado só na sua condição financeira? No poder dos teus argumentos? Ou você tem dependido de Isaque? Você tem dependido do milagre de Deus? Você tem dependido da força de Deus? Você tem orado e dizer: Senhor, se o Senhor não tocar, nada acontece. Se o Senhor não mudar, ninguém muda. Eu dependo da sua intervenção. Eu dependo do teu milagre. Abre o vento de Sara, gera nela uma criança. Senhor, abre a porta desse milagre para que ele aconteça na minha vida. É muito sério como você vai edificar,
Esses são tempos. Você não deve depender do seu patrão. Você não deve depender do Estado. Esses são tempos que você não deve depender só da sua habilidade. Esses são tempos que você deve depender de Deus. Você deve depender da provisão de Deus, da direção de Deus, da misericórdia de Deus, do sobrenatural de Deus. Há previsões humanas sobre os países, recessão mundial, há previsões humanas sobre o coronavírus, mas há uma palavra de Deus que está acima de tudo isso, e nós precisamos crer na palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Você precisa crer na palavra de Deus sobre a sua família. Você precisa crer na palavra de Deus sobre as suas finanças. Você precisa crer na palavra de Deus sobre o seu ministério, para que você possa ver o sobrenatural dele acontecendo. Versículo 3. Então se levantou Abraão, pela manhã de madrugada, e arbardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. Presta atenção. Quarta coisa que eu aprendo é que existe coisas na minha vida, existe respostas na minha vida. Tem áreas que Deus está falando comigo, que não dá para levar todo mundo. Abraão sai durante a jornada em 4, ele, Isaque e 2 servos. Mas quando ele chega perto do monte, ele tem que subir o monte Moriá. Abraão diz: servos, fiquem aqui, porque agora somente eu e Isaque. Agora vocês não podem ir, tem um limite. Deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas na minha vida e na sua vida que só podem ser resolvidas entre você e Deus. O pastor tem um limite, o seu marido tem um limite, sua esposa tem um limite, seus filhos têm um limite para te ajudar. Tem pessoas que só dependem disso. E Deus está dizendo: sobe o monte. É tempo de subir Moriá. Mas você não pode levar os servos. É só você e o sacrifício. Tem respostas, irmãos, que você tem que dar para Deus. E eu não vou poder te ajudar. O líder de célula não vai poder te ajudar. O discipulador não vai poder te ajudar. Em muitas outras coisas eu vou te ajudar. Em muitos outros caminhos eu vou te dar direção com uma palavra que eu estou ministrando. Mas tem um particular. Tem um momento da intimidade. E nesse momento é você e o Espírito Santo de Deus. É você e o Abba. É você e Jesus Cristo de Nazaré. Você precisa entender que as suas vitórias não são conquistadas lá fora. As suas maiores vitórias são conquistadas na intimidade. Por isso que a quantidade que você ora é a quantidade que você depende de Deus. Quem ora muito depende muito, quem ora pouco depende pouco. E agora você não tem nem desculpa para não orar, porque está o dia inteiro em casa praticamente. Você tem a programação de fazer um culto domingo só. Deixa eu te falar, Deus quer te levar ao monte. Porque Abraão vai ter uma revelação sobrenatural naquele monte. Vou falar disso daqui a pouco. Mas para que Abraão suba ao monte, tem que ser só ele o sacrifício. Só ele, Isaque. Tem coisas na sua vida que Deus quer te dar. Tem coisas na sua vida que Deus quer te mostrar o futuro. A Bíblia diz: Deus não faz nada sem antes avisar os profetas. Tudo que vai acontecer na sua vida, Deus quer te avisar com antecedência.
Deus quer te mostrar o caminho dos pastos verdejantes, mas também quer te mostrar o caminho do vale da sombra da morte. O problema é que nós estamos tão distraídos, corridos, vivendo essa euforia do dia a dia, que nós esquecemos que tem certas respostas que tem que ser cultivada entre eu e Deus. Eu estou falando do seu casamento, eu estou falando para você que quer casar. Tem certas conquistas que você tem que habilitar entre você e Deus. É quando Deus checar o seu coração. É quando você abrir o seu coração e Deus falar para você: sobe ao Moriá, sobe ao monte de Deus. Eu quero falar com você lá em cima, Abraão. Você vai ter uma experiência lá em cima, Abraão, mas para subir, não pode ir todo mundo. Para subir, Abraão, tem que ir você e o sacrifício, que é Isaac. Porque Isaac está subindo, porque é o sacrifício. Deus quer construir com você uma história de intimidade. Não se iluda, achando que é difícil demais Deus salvar a sua família, achando que é difícil demais Deus tirar você dessa situação de pobreza, achando que é difícil demais Deus curar essa doença. Tudo é possível ao que crê, filho. Se você crê, tudo é possível. Mas Deus às vezes está construindo com você, está te chamando para o monte do milagre, está te chamando para subir uma fase da sua vida, e você precisa ser a resposta neste lugar, amém? Quinto, o que eu posso aprender? Abraão disse no versículo 5, e disse Abraão aos moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, ou seja, só nós dois, e havendo adorado, tornaremos para vós. Presta atenção. Quinto, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão saiu da sua casa, Abraão pegou a lenha, o cutelo para o sacrifício, Abraão chamou os moços, pegou o animal de transporte, chega no monte. Abraão diz: agora é comigo e Deus, vocês não podem intervir agora, vocês não podem me ajudar. Mas antes dele subir, ele libera uma frase, uma palavra. Ele diz aos moços, aos dois servos: eu e Isaac, nós subiremos, e eu e Isaac, nós retornaremos. Ele diz: subiremos e retornaremos, no plural. Espera aí, o que Abraão deveria dizer é: eu e Isaac, nós subiremos, e eu, singular, retornarei, porque Isaac vai ser morto. Isaac foi lá para morrer. Mas a fé de Abraão era tão grande, é uma fé que confiava em Deus, que ele estava dizendo: eu sei o que eu estou indo fazer, eu sei o que vai acontecer, mas eu creio no Deus que ressuscita os mortos, eu creio num Deus de impossível, eu creio num Deus que Ele vai chamar de Jeová Jirê, o Deus Todo-Poderoso, o Deus provedor. Esse é o Jeová Jirê. E Abraão está dizendo: eu tenho total consciência do que vai acontecer daqui para frente, mas eu não vou usar o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou sabendo. Eu vou ativar a minha fé agora, e eu estou dizendo para vocês, servos, nós subiremos e nós retornaremos. Eu não sei o que vai acontecer com Isaac, eu não sei como Deus vai agir, mas uma coisa é certa: eu subo com meu filho e eu desço com meu filho do mesmo jeito. Essa é uma fé de dizer: olha, eu sei como está a minha casa, eu sei como está meu recurso financeiro, pastor, eu sei que fui demitido, eu posso ser demitido, eu sei como está a minha vida, toda quebrada e arrebentada, eu sei os vícios que estão me dominando, mas eu sei algo que é maior do que tudo isso. Eu sei sobre o poder do meu Deus, o Deus que levanta reis e abate reis,
O Deus que pega os corações dos reis e move para onde Ele quer. O Deus que fez Nabucodonosor comer capim, então Ele pode mudar o coração da minha família. O Deus que abre mares e abre rios diante de mim, Ele também pode abrir uma porta de emprego. O Deus que ressuscita mortos, Ele também pode curar a enfermidade pelo qual estou sofrendo. Eu sei o que eu estou passando, mas eu sei ainda mais quem é o Deus que eu tenho servido. Se você que está assistindo crê nesse Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel em Cristo, eu quero declarar que Ele é o Deus do impossível. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida, independente das circunstâncias, daquilo que você tem passado, das provas que você tem vivido, do medo do futuro e do medo das incertezas. Deus, o seu Deus, ainda continua sendo o mesmo Deus do Monte Moriá. Ele ainda continua sendo chamado de Jeová Jireh, do Deus provedor, do Deus que tem provisão sobre o seu milagre, provisão sobre a sua vida. Você precisa ser como Abraão hoje, dizer: Deus, eu creio, eu estou subindo, eu estou descendo, eu creio no que o Senhor pode fazer. Eu sei o que eu estou vivendo, eu sei que vai acontecer, mas eu subo com meu filho e eu vou descer com meu filho. Aleluia, aleluia. O que mais? Versículo 6. E tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pôs sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo nas suas mãos, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse, Isaque falando: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu a Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Presta atenção. Isaque pergunta: pai, eu conheço o ritual do sacrifício. Tem que ter lenha, tem que ter uma faca, um cutelo, mas tem que ter o sacrifício. Cadê o sacrifício? Nós não podemos chegar sem o sacrifício. Isaque não sabia que ele era o sacrifício. Então Abraão olha para o seu filho e ele diz: filho, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si. E daqui vem o nome Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas. Sabe que muitas das vezes o problema da igreja é que nós estamos tão adaptados aos conceitos humanos, a habilidade humana, a capacidade humana, a estratégia humana, o desenvolvimento emocional humano. Nós estamos tão adaptados a um sistema humano. O humanismo está tão forte que nós esquecemos quem nos mandou, quem nos criou, quem nos amou, quem nos prometeu. E aí nós estabelecemos, baseado naquilo que nós estamos vivendo, as condições para que Deus opere, as condições para que Deus fale, as condições para que Deus mude, para que Deus faça. Ei, você precisa tirar Deus dessa caixinha. Você precisa tirar Deus do seu conceito. É muito pequeno para Ele. Ele é Jeová Jireh, Ele é o Deus de toda a provisão. Independente do que você esteja passando, Ele tem provisão para você. Independente das circunstâncias que você tem vivido, Ele tem provisão para você. Que nessa manhã você invoque na sua casa, você ore a Jeová Jireh, ao Deus de toda a provisão. E Abraão disse: Ele vai providenciar para si o cordeiro.
E no versículo 10 diz assim: mas o anjo do Senhor lhe brandou dos céus e disse: Abrão, Abrão. E ele disse: eis-me aqui, presta atenção. Quando Abraão chegou no monte, ele levantou o altar, preparou a lenha e o sacrifício, que é Isaac. Abraão vai levantar altares. Altares nos falam daquilo que é prioridade. Esse é um tempo de nós levantarmos altar. O altar de Deus precisa ser levantado em nosso coração. O altar, como eu tenho falado, é aquilo que é prioridade. Tem muitas pessoas levantando o altar de mamon, o altar do dinheiro. Tem muitas pessoas levantando o altar da fama. Tem muitas pessoas colocando outras coisas que não Deus como prioridade. Isso é altar. Isso é idolatria. Idolatria não é só adorar uma imagem que não pode ver, ouvir, falar. Mas idolatria fala daquilo que tem o meu coração. De tudo que deves guardar, guarde o seu coração. Sabe, irmãos, esse é um tempo de nós levantarmos o altar de Deus, de arrumarmos a casa. Tem uma música que diz: essa casa é sua casa, nós deixamos para você. Se nós somos templo do Espírito Santo, então Jesus precisa ser o Senhor da nossa vida. Jesus precisa ser o Senhor da nossa casa. E assim como tem coisas desarrumadas numa casa normal, pode ter coisas desarrumadas na sua casa. Esse é tempo de arrumarmos a casa. É tempo de voltarmos para casa. Versículo 12 diz: então disse Deus falando: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porque agora sei que teme a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Presta atenção. Quando Abraão vai matar Isaac, Deus intervém. Eu sei que quando você lê a história de Abraão sacrificando Isaac, você diz: meu Deus, eu não posso servir Deus nesse patamar, como que eu vou dar meu filho? É que você não, muitas das vezes não entendeu o contexto por detrás da história. Quando Deus chamou Abraão para fazer uma aliança, Abraão entendeu perfeitamente o que significava. Nós temos dificuldade de entender o que é aliança, porque conhecemos contrato. Contrato diz: se uma parte quebrar, eu quebro. Se uma parte não cumprir, eu não cumpro. Aliança não, independe. Deus não faz contratos, Deus faz aliança. Então Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, vamos fazer uma aliança. Quando ele andou ali sobre os animais, como símbolo da aliança. E quando Deus fez uma aliança com Abraão, Deus estava falando: a partir de hoje, você entende a aliança, você é homem de aliança. A partir de hoje, Abraão, tudo que é seu me pertence, tudo que é meu te pertence. Esse é o sentido da aliança. Por isso que o prepúsculo, porque tem que haver sangue derramado. Seu sangue é o meu sangue é o seu sangue. Quando Abraão fez uma aliança com Deus, ele sabia o que estava fazendo. Abraão entendia que agora ele, a esposa dele, o filho dele, os servos dele, os rebanhos dele, o dinheiro dele, a fama dele, tudo que ele possuía pertencia a Deus. Em contrapartida, tudo que pertence a Deus, tudo que é de Deus, passou a ser também de Abraão. Esse é o entendimento da aliança. E Deus fez uma aliança com Abraão, porque Deus queria enviar Jesus para morrer na cruz. E Deus precisava de um homem para poder entrar na terra. Em outro momento eu posso te falar sobre isso. E quando Deus chega para Abraão e diz: Abraão, me dá Isaac, porque você entende a aliança, tudo que é seu é meu. Então seu filho me pertence e eu quero ele.
O que Deus queria, na verdade, não era matar Isaac, sacrificar Isaac, fazer Abraão sofrer. Não, nada disso. O que Deus queria era atentar Abraão. Lembra que Deus provou? Ele só provou. O que Deus queria era trazer na memória de Abraão uma cena. O que Deus queria era lembrar Abraão de fazer o mesmo. Deus estava dizendo: Abraão, eu estou pedindo o seu filho e você tem que me dar, porque você tem uma aliança. Mas o que eu quero destacar na sua mente é para que você se lembre de pedir o meu filho, porque o seu eu não vou sacrificar, mas quando você me dá o seu, eu me torno obrigado a te dar o meu. E quando você me entrega o seu, eu tenho que entregar o meu. O seu não vai morrer, mas o meu vai morrer como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da humanidade, que tira o pecado do mundo. O seu sobe ao monte e recebe livramento, porque no lugar de Isaac, quem vai morrer é Jesus Cristo. No lugar do Francisco, quem vai morrer é Jesus Cristo. No seu lugar, no lugar do seu pecado, da sua maldição, das suas transgressões, quem morreu foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Abraão volta com Isaac, nós voltamos para Deus, mas Jesus tem que morrer no nosso lugar. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56, Jesus diz para os discípulos: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Como que Abraão pode ter visto Jesus? Se passaram milênios, séculos, de Abraão a Jesus. Mas enquanto Abraão subia no Monte Moriá, Deus deu uma visão a Abraão. E em vez dele ver Isaac, ele viu Jesus sendo crucificado lá na cruz. Por isso a Bíblia diz: Abraão viu o meu dia. Que dia? O dia que ele seria crucificado. E quando Abraão viu o meu dia, ele se alegrou, porque ele sabia que no lugar do filho dele, morreu o Filho de Deus, que no lugar dele, morreu o Filho de Deus, que no meu e no seu lugar, Jesus Cristo morreu. E depois que Abraão tem a experiência de Cristo morrer no lugar de Isaac, olha o que diz o versículo 15. Então o anjo do Senhor brandou Abraão pela segunda vez. A primeira vez é para poupar Isaac e o cordeiro morrer. A primeira vez é para que Jesus seja o substituto. Ele é trocado no meu. Eu tinha que morrer, ele morre. Você tinha que morrer, ele morre. A primeira vez que Deus intervém para substituir o cordeiro, substituir o sacrifício do Francisco para Cristo. Mas a segunda vez que Deus intervém é para me abençoar e para te abençoar. A Bíblia diz no versículo 16: e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Versículo 17: que de veras, que com certeza te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a terra dos seus inimigos. Presta atenção. Esse é o último tópico. Pela segunda vez Deus falou. E o versículo 17, Deus começa dizendo: Abraão, porque Jesus agora morreu, que de veras te abençoarei. Presta atenção. Deus está dizendo: Abraão, com certeza eu vou te abençoar. Efésios capítulo 1 diz que Cristo já nos abençoou com toda sorte de bênção. Sabe, irmão, você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa que tem disponível em teu favor não apenas uma bênção, não apenas uma cura, não apenas um casamento, não apenas um ministério,
Você é uma pessoa que Deus está dizendo: de veras, de verdade, te abençoarei. Para de viver como um amaldiçoado. Para de viver como um derrotado. Se levante hoje pela palavra e pelo Espírito. Se levante hoje por uma fé inabalável para entender quem você é. Eu sou abençoado. Pastor, qual é a implicação disso na minha vida de uma forma prática? O amaldiçoado, tudo que ele faz dá errado. O abençoado, tudo que ele faz, Deus coopera, por isso dá certo. Se você é abençoado e não amaldiçoado, você pode começar a empreender, você pode começar a sonhar, você pode começar a acreditar, porque o abençoado tem favor de Deus, o abençoado, Deus está do lado dele, o abençoado tem as mãos de Deus estendidas, e quando Deus diz: Abraão, de veras te abençoarei, Jesus Cristo vem e confirma: eu já te abençoei. Você é abençoado por Deus, você é favorecido pelos céus. De veras te abençoarei e grandissimamente te multiplicarei, porque o resultado de alguém abençoado é multiplicação. Resultado de uma árvore amaldiçoada, como a figueira que Jesus amaldiçoou, é que ela seca e morre. Resultado de alguém abençoado: grandissimamente te multiplicarei. Todo abençoado multiplica. O que Deus tem te dado esse ano não pode permanecer do mesmo jeito ano que vem. Tem que crescer, multiplicar, frutificar. Crescer, multiplicar, frutificar. Os talentos que Deus te deu tem que crescer, multiplicar e frutificar. O casamento que Deus te deu tem que crescer, multiplicar e frutificar. O ministério que Deus te entregou tem que crescer, multiplicar e frutificar. Nunca permanecer do mesmo jeito ou retroceder. Você não está debaixo de maldição. A Bíblia diz: nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam. Nós não somos dos que olham para trás, mas que permanecem firmes, crescendo, multiplicando e frutificando. A primeira bênção é que Ele te abençoa. A segunda bênção é que Ele multiplica. E a terceira bênção Ele diz: e a tua descendência possuirá as portas do teu inimigo. A Bíblia não está dizendo que os teus inimigos vão te possuir. A Bíblia não está dizendo que os teus inimigos vão correr até você. A Bíblia não está dizendo que os teus inimigos que vão te perseguir. Pastor, estou sendo perseguido. Não, a Bíblia diz que você vai possuir as portas dos teus inimigos. É Satanás, é as pessoas que se opõem, que vão ter que fugir de você, porque você vai conquistar as portas do seu inimigo. Nós é que determinamos como igreja, acerca das circunstâncias, acerca do levando o diabo, é nós que repreendemos, acerca das doenças, é nós que repreendemos. É por isso que hoje nós estamos como nação brasileira, independente se você é do lado A, B, C, D da política. Não tem a ver com a política, tem a ver com Deus agora. Nós estamos hoje jejuando, orando, dizendo: Deus, sare essa nação, dizendo: Deus, lembra do sacrifício de Cristo, dizendo: Deus, abençoa o Brasil, multiplica o Brasil, e que os nossos inimigos venham a fugir da nossa presença. Mas de uma forma muito específica também na sua vida, Deus quer manifestar a bênção, Deus quer multiplicar o que você tem, e Deus quer fazer com que você alargue a tenda, e finca as estacas, alargue as tendas. Esse é um tempo de você alargar as tendas de Deus. Aquilo que Deus tem te dado, é tempo de crer nele, como Abraão. Deus me deu Isaac, eu subo e desço. O que Deus tem te dado, o diabo não pode tomar. O que Deus tem te dado está disponível para você. Hoje eu quero orar com você.